Olá, tudo bem? Estamos aqui com essa terceira e última videoaula para falar sobre uma área bem interessante que finaliza todo esse trajeto, esse desenvolvimento acerca do empreendedorismo, que diz respeito das características da personalidade do empreendedor, do intraempreendedor. Essas características vai muito em relação ao estilo da pessoa. Tá saindo um pouco da tecnologia e saindo um pouco do sistema de procedimentos e técnicas relacionadas à organização, desenvolvimento e execução das atividades. Vamos entrar agora numa questão de relacionamento interpessoal, em relação a comportamento, em atitudes, tudo isso para tentar classificar e desenvolver este perfil, essa característica. Só para lembrar, este perfil, tanto quanto estas características, ou seja, esta análise da personalidade empreendedora, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada, ela pode ser colocada em prática. Não é necessário, caso você não tenha essas características, mas ela pode ser muito bem ser desenvolvida de acordo com as necessidades, de acordo com o sistema e da forma como se apresenta. Tá? Se você observar no slide, nós temos 4 características, partindo das necessidades que o empreendedor demanda para a sua equipe de gestão de trabalho. Depois nós temos os conhecimentos, habilidades e por último os valores. Vamos trabalhar cada um desses pontos nesse vídeo, nessa nossa terceira e última videoaula, de uma forma muito teorizada, muito talvez até filosófica, porque ele parte do princípio da análise comportamental. Então, saindo um pouco da parte técnica que foram os 2 últimos vídeos, que nós trabalhamos com a parte inicial do empreendedorismo, as principais características, oportunidades e riscos numa sociedade que evolui e muda rapidamente, pedindo então para que os empreendedores tenham essa mesma capacidade de mudança em um time adequado à gestão, adequado à sociedade onde ele se encontra. No segundo vídeo, basicamente, nós vimos os principais problemas que vivem, digamos assim, os empreendedores. São aqueles problemas que, por falta de gestão, por falta de percepção, os empreendedores, tanto quanto os intraempreendedores, ou seja, aqueles que trabalham nas empresas, acabam vivenciando por falta de experiência, por falta, muitas vezes, de um conhecimento teórico, como esse que nós estamos trabalhando. Pois bem, nesse último vídeo, nós vamos focar essas características da personalidade, tentando colocar em pauta questões importantes quanto à atuação no dia a dia. Não é simplesmente conhecer a técnica, não é simplesmente ter a capacidade de gerar resultados, mas talvez o fator mais importante para esse universo empreendedor é a capacidade que você tem de trabalhar com outras pessoas, é a capacidade que você tem de gerar segurança, comportamento de liderança, para que todos os fatores possam realmente caminhar conforme aquilo que a organização pede. E ainda tem mais, questões como ética, valores, questões como hoje, digamos assim, na nossa sociedade está sendo muito bem trabalhado por questões diversas que existem hoje no mundo total. Questões como ética permeiam muito a questão do trabalho do empreendedor. O trabalho correto, transparente, que resvale para a tua equipe de trabalho, faz com que a ética se torne um fator, um ingrediente, melhor dizendo, de extrema importância para que teus colaboradores acreditem em você, para que a empresa, de certa forma, acredite em você e para que você, como gestor, como gestora, empreendedor e empreendedora, possa também gerar esses poderes de acreditar na empresa, de acreditar na equipe de uma forma mais azeitada, mais coesa e muito mais conectada. Mas vamos começar com esse slide que está aparecendo para você, que fala em relação às nossas necessidades. As necessidades necessárias que para qualquer empreendedor seja um ponto de partida, que deve ser muito bem trabalhado, que tem que ser muito bem focado, para que nós, como empreendedores, como intraempreendedores, possamos ter uma melhor qualidade de trabalho e desenvolvimento, não é verdade? Então, o primeiro fator, ter aceitação dos demais, aceitação da tua equipe de trabalho. O empreendedor não é necessariamente um chefe, ele pode ser um chefe, mas não necessariamente se torna um chefe. O princípio da chefia parte por um procedimento hierárquico, onde se eu estou nesta posição na empresa, existem pessoas que se encontram acima da minha posição, hierarquicamente falando, eu tenho que respeitar e tenho que atender aquilo que me for mandado, que me for requisitado, por exemplo, por uma questão de força, de hierarquia. Da mesma forma, neste procedimento hierárquico, aqueles que se encontram abaixo dessa escala hierárquica em relação à minha pessoa,
de acordo com situações e demandas que eu passo para eles, eles vão ter que atender. Dessa forma, um chefe, ele trabalha literalmente por um princípio hierárquico, onde o que ele quer, o que ele manda, digamos assim, nós, estando abaixo, temos que atender. Este é o princípio da chefia, por uma questão de força, de acordo com a hierarquia que a empresa deu a ele. O empreendedor, não necessariamente ele é um chefe. Eu posso trabalhar com uma equipe, eu posso ter um chefe que está acima de mim, mas eu posso empreender da seguinte forma, juntando as pessoas, trabalhando para que a nossa equipe possa alcançar o resultado, os nossos resultados, de uma forma mais simples, menos trabalhosa, com maior foco. Eu posso perceber necessidades, digamos, de colegas de trabalho e posso dar um apoio, eu posso me prestar a ajudar. Resultado, eu posso ter outros desenvolvimentos, digamos assim, de uma percepção muito delicada, para que eu possa estender a mão, digamos, e ajudar a pessoa. Resultado, eu posso desempenhar um comportamento de liderança, um comportamento, uma atitude empreendedora para os meus colegas, os meus pares de trabalho e que não necessariamente eu seja o chefe. Então o chefe ele tem poder hierárquico para poder mandar, para poder conduzir. O empreendedor, tanto quanto o líder, ele consegue conduzir não de forma hierárquica, mas pelo princípio da aceitação. É por isso que nosso primeiro tema em relação às necessidades do empreendedor está relacionado à aceitação dos demais. O segundo ponto é ter certa independência. O que é uma independência no ambiente de negócios? É você conseguir tomar uma decisão, é você conseguir modificar alguma situação que não necessariamente você precisa falar com o teu superior, que não necessariamente você precisa de uma autorização, de um aval para poder funcionar, para poder mudar. Claro que nem tudo deve ser feito exatamente como nós queremos, precisamos de uma autorização que vem do alto. Mas em relação a isso, nós podemos fazer ou desempenhar determinadas modificações, atuações no ambiente para que possamos, digamos assim, encontrar um equilíbrio melhor, um desenvolvimento melhor. Vamos dar exemplos. Digamos que você esteja muito adoentado ou adoentada, sem condições de sair de casa. Você pode simplesmente evitar a ir ao trabalho passando uma comunicação para o seu superior. Veja, você não precisa pedir autorização a ele para não ir. Você simplesmente não vai e comunique que não está indo. E de acordo com as tuas atribuições para aquele dia, para aquela situação, você pode até fazer um redirecionamento, buscar colegas de trabalho para que você passe para esses colegas, por exemplo, parte das atividades daquilo que você teria que desenvolver naquele dia, por exemplo. São situações como essas que nós podemos, de certa forma, tomar a decisão. E a decisão, claro, muito bem acertada, direcionada, de acordo com os propósitos que a empresa tem, de acordo com a meta que o teu departamento tem, de acordo com a tua meta pessoal, por exemplo. Então, trabalhar na empresa com foco na visão, com foco nos valores que a empresa desenvolve, facilita a vida da gestão, facilita o comportamento, facilita a aceitação e, claro, o estilo empreendedor fica mais em alta, mais em tona, de acordo com o desenvolvimento que você consegue chegar a esse nível. O que é que nós estamos falando até agora? Uma questão de aceitação pelos pares de trabalho e uma questão de certa autonomia naquilo que precisamos fazer. Porém, preste atenção, nem todos têm a capacidade de ter a autonomia, o empoderamento, como se fala no mundo dos negócios, o empowerment. A questão do empoderamento está muito relacionada com a maturidade que cada um de nós temos. Uma pessoa que não tem a experiência necessária ou a maturidade necessária, ela poderá tomar decisões, ela poderá escolher caminhos que não sejam muito adequados. Por falta de uma capacidade de visão daquilo que ela esteja trabalhando, uma decisão específica, momentânea, pode ser não uma decisão adequada para um futuro da empresa. Portanto, o empoderamento, ele requer, de certa forma, uma pessoa que tem uma boa experiência, uma pessoa que tem a capacidade de se apropriar do ambiente ou das atividades onde ela desenvolve e, claro, uma pessoa que passe segurança, comportamento de liderança e, claro, um desenvolvimento intra ou empreendedor para que ela possa tomar decisões, para que ela possa proceder com modificações no ambiente de negócios, no ambiente de trabalho, tentando reduzir ao máximo a questão do risco. O risco vai sempre existir, tanto quanto as variáveis. São situações que, se não forem bem pensadas ou bem trabalhadas, poderão colocar em xeque a tua gestão, a minha gestão.
mas de acordo com o desenvolvimento de riscos que a empresa opera, de acordo com a forma que a equipe trabalha junta, digamos assim, muito bem coesa, com as definições e atividades muito bem pensadas e desenhadas, essas questões dos riscos elas ficam reduzidas, ficam bem menores. Por quê? Porque a empresa, tanto quanto a equipe, consegue trabalhar de uma forma mais adequada. Talvez chegando a este equilíbrio, a esta equidade no ambiente de trabalho, poderia ser mais adequado para que o comportamento de um empreendedor pudesse se desenvolver. Agora, deixa eu te passar uma provocação. Nem todos os ambientes de trabalho são adequados para que você, para que eu, possamos nos desenvolver por um princípio da característica de empreendedorismo ou de intraempreendedorismo, já que estou falando de uma empresa, correto? Pois bem, além de problemas relacionados com o ambiente, ou seja, com a cultura da empresa, existem pessoas, colegas de trabalho, que não gostaria de ver você, por exemplo, se desenvolvendo, ganhando um espaço de acordo com a tua capacidade, de acordo com o teu mérito. Vem daí a palavra meritocracia. E é neste mérito, nesta tua capacidade de desenvolver e gerar resultados, que você acaba incomodando determinados colegas de trabalho. Bom, você tem empresas que o ambiente não é muito adequado, você tem empresas onde algumas pessoas não querem necessariamente que você, por exemplo, como empreendedor, como empreendedora, se desenvolva, mas essas empresas elas têm algo muito, mas muito importante a te ensinar, a me ensinar, é a experiência. Existem empresas que são basicamente ambientes inadequados de trabalho, não por uma questão de excesso de barulho ou poluição das mais diversas, mas um ambiente complicado de trabalho de acordo com a gestão principal, a direção da empresa, onde a cultura instaurada naquele ambiente é um pouco estranha de acordo com nossos princípios, mas de repente trabalhar num ambiente como esse, ter uma experiência num ambiente como esse, gera maturidade adequada para o empreendedor. O melhor empreendedor é aquela pessoa, é ele ou ela, que tem o maior tempo de experiência. O melhor gestor, tanto quanto empreendedor, é aquela pessoa que tem mais experiência em um ambiente de negócios, é aquela pessoa que tem mais experiência na área de gestão, na área de empreendedorismo. Então, tecnicamente falando, o empreendedor que inicia suas atividades e fale, ou seja, e quebra e começa a reestruturar para dar continuidade após, digamos, ter problemas de organização da empresa, da atividade, do desenvolvimento profissional que ele ou ela estava desenvolvendo, trabalhando, esta pessoa acaba refazendo uma atividade de melhor qualidade. Então, aquilo que me levou a quebrar, a falir anteriormente, não necessariamente voltará novamente com as mesmas características. Sabe por quê? Porque eu, como empreendedor, vou reconhecê-las. Claro que eu não vou tentar criar algo que esteja fora das minhas condições técnicas, físicas ou até mesmo mental, para tentar ganhar dinheiro com aquele procedimento. Nós temos que desenvolver aquilo que tenha coerência. A coerência é um fator fundamental. Que coerência é esta que eu estou dizendo? É a tua ideia dentro de um sistema que possa ser trabalhada, produzida e, claro, que tenha um público consumidor. O público consumidor é justamente a possibilidade que você tem da tua ideia se transformar não simplesmente numa aspiração, num sonho, mas numa ideia de negócio palpável que pode gerar condições financeiras adequadas se for bem desenvolvida, se for bem conduzida, se for bem gerenciada. Portanto, as necessidades do comportamento empreendedor, passando pela questão do reconhecimento, passando pela aceitação dos pares, ou seja, do ambiente de trabalho, tendo certa independência para que possamos nos movimentar de acordo com as situações, com as emergências, com questões diversas que possam ocorrer. E continuando no item 3, e tendo a capacidade de se desenvolver como pessoa, é muito importante. A característica de se desenvolver como pessoa é caracterizar um comportamento humano no processo a qual você esteja se desenvolvendo. O que é um comportamento humano? Exemplo, digamos que um colega de trabalho seu chegue para você e conta uma história triste, uma história que essa pessoa esteja vivenciando e que de certa forma está impactando no desenvolvimento de trabalho, na própria atividade dessa pessoa. Como é que você recebe essa história? Você simplesmente permanece de forma intocado, intocada, frio ou fria? Ouve, digamos, entrando por um ouvido e saindo por outro? Ou você, digamos, se penaliza pela situação, se comove pela situação da pessoa,
busca mais informações, pergunta como a pessoa está, pergunta se aquela pessoa que está adoentada, digamos, esteja melhorando, esteja tendo uma evolução, digamos assim, positiva do quadro que se encontra. Em outras palavras, nós somos humanos, eu sou impactado por aquela energia, por aquele padrão que aquela pessoa me entrega, se aquilo realmente é verdade, claro. Resultado, esta atenção que você tem, digamos que eu tenho, para com um colega de trabalho, digamos assim, é importante porque coloca uma característica humana no processo. Porém, não é fingir, não é perguntar por perguntar, é realmente saber se aquela pessoa se encontra melhor para que ela possa voltar à capacidade produtiva, para que você possa contar com ela ou para que você possa, como gestor, como gestora, identificar quais caminhos, de que forma você pode ajudar o colega ou a colega que esteja passando por um momento muito delicado, digamos assim. São situações como essas que muitas vezes nos colocam numa situação mais mecanicista ou mais humanista, correto? Em relação ao estilo frio e analítico de ser, ou um estilo que eu possa chegar perto da pessoa, conversar com a pessoa, me doando um pouco para a pessoa. Ser empreendedor, poder empreender, não é só encontrar sucesso. Não é só reduzir esse tempo de sucesso entre a ideia, a execução e a meta alcançada. O empreendedor é uma pessoa que invariavelmente vai estar numa posição diferenciada por ter condições de avaliar situações que outros não conseguem avaliar, de estar nas situações, analisar problemáticas, encontrar alternativas, encontrar a meta alcançada que muitas vezes não consegue ser alcançadas por pessoas que não trazem essas características de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, mas também é aquela pessoa que consegue se colocar no lugar da outra pessoa, pelo princípio da empatia. E é através desse momento que a equipe começa a se tornar mais justa. É quando os teus colaboradores, você como líder, consegue gerar uma condição mais adequada, consegue conduzir aquela tua equipe a um patamar diferenciado, não apenas por objetivo de negócio, mas, claro, pela relação pessoal que existe. Portanto, a característica pessoal, o empreendedor como pessoa é muito importante. E às vezes nós não enxergamos muito isso. Um chefe, digamos assim, que não tem essa característica, é quase uma máquina, é uma pessoa que se mostra insensível. Esta insensibilidade para os colaboradores pode ser um fator de baixa produtividade. De repente, a característica do líder que possa ser mais importante para entregar resultados não é alcançar as metas, mas em primeiro lugar é gostar de pessoas, é respeitar as pessoas, é caminhar com as pessoas. Por mais tecnológica que seja uma empresa atualmente no século XXI, ainda assim precisa de pessoas para executar determinadas atividades. É aí que entra a característica importante, talvez uma das mais importantes: saber trabalhar com gente, saber estar com gente e saber dividir teu espaço, saber recuar, saber avançar nos momentos adequados, quando você precisar e quando a situação te colocar em situações que realmente necessite dessa gestão. O quarto ponto, quanto às necessidades, acompanhe no slide, fala sobre a segurança. Ter segurança daquilo que você fala, ter competência daquilo que você explica é muito importante. Imagina se eu estivesse conversando agora com você, nessa última videoaula, e eu estivesse gaguejando, eu estivesse perdendo a linha do raciocínio, dando um exemplo e não me lembrando exatamente qual era o assunto que eu estava trabalhando para que esse exemplo desse, digamos, continuidade. De repente eu não estaria passando segurança no ponto que eu estou trabalhando, no assunto que eu estou desenvolvendo com você. Resultado, o que é segurança? É aquilo que você sabe, por experiência, por leitura, por estudos, por vivência. É aquilo que você já desenvolveu, são situações que nós já passamos de positiva ou negativa e que se aquela pessoa, se aquela empresa, se a situação naquele momento voltar a passar, poderá gerar sérios problemas. Então, para não termos que pagar para ver, como se fala o ditado, nós poderíamos evitar que aquilo pudesse acontecer. E claro, gerando condições mais adequadas de equilíbrio e, claro, com a experiência e expertise necessária para desenvolvermos. Temos o quinto ponto, quanto às necessidades, que fala sobre alcançar a autorrealização. Neste ponto, eu queria parar um momento para pensarmos o seguinte:
Eu vou colocar você agora numa situação muito delicada. Eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal. A pergunta é o seguinte: você tem um propósito de vida? O que faz você acordar todo dia, a levantar da cama, a ir ao banheiro, escovar os dentes, fazer as necessidades, tomar o café da manhã, pegar o carro, pegar a bicicleta ou ônibus ou ir a pé para o trabalho? O que é que faz todo dia você se movimentar? O que faz você estar nesse curso dessa graduação em EAD, buscando, digamos, questões que só você sabe? Na verdade, o que faz você movimentar, pessoalmente falando, profissionalmente, no campo de estudos, ou seja, o porquê que você está aqui? Qual é o teu motivo? Essa pergunta é uma pergunta muito complicada porque, de modo particular, das experiências que eu tenho com o ambiente de trabalho, de consultorias, eu percebo que a autocompreensão, o autoentendimento é uma característica muito, mas muito difícil de ser trabalhada hoje em dia. Isso é muito perigoso porque se eu não sei quem sou eu, como é que eu posso trabalhar na tua empresa e gerar bons resultados? Se eu deixo de me conhecer, se eu sei onde é que dá pé, se eu sei, digamos assim, ou melhor, se eu não sei dos meus limites de modo geral, como é que eu posso me responsabilizar por um cargo de chefia? Como é que eu posso me responsabilizar por um cargo executivo com maiores demandas, maiores graus de reconhecimento, de experiência, uma questão de necessidade de atender às necessidades como riscos, oportunidades, entender o ambiente onde a empresa trabalha? Resultado, será que eu consigo fazer isso? Será que você consegue fazer isso? O propósito da vida, o propósito de cada um de nós, representa um conjunto de valores que nós crescemos com o tempo, necessários para colocar-te como uma bússola. O meu objetivo hoje em dia é fazer o quê? Por que eu me acordo? Por que eu ando? Por que eu faço o que eu faço? Que energia é essa que me faz caminhar? Por qual motivo? É para pagar contas? É para trabalhar? É para ter dinheiro no final do mês? Não, isso é muito pouco. Porque mês após mês o dinheiro acaba, volta a um ciclo vicioso de consumo, um consumo vazio em busca de algo que não tem dentro da gente e nós tentamos encontrar, está fora da gente, no movimento exógeno, ou seja, no movimento que buscamos a parte externa. E no final de todo mês, você, eu, já começamos a imaginar o próximo mês, o próximo pagamento, para que possamos buscar o próximo lançamento de um smartphone, de uma tecnologia, de um gadget, de alguma coisa que eu queira. Será que é positivo ter uma vida correndo a todo momento em busca de dinheiro, em busca de mais trabalho? Não esquece, tudo tem um custo na vida. Trabalhar, correr, se desenvolver, isso consome tempo. Você deixa de desenvolver algumas atividades, muitas vezes com a tua família, com o teu estilo de ser, com o teu lazer, para buscar aquilo ali. E no final a gente percebe que toda vez tem um novo recomeço. Eu comprei, usei, estou precisando de mais. E esta busca frenética, o consumo, nos coloca numa situação meio que escravagista de nós mesmos, onde temos que buscar mais dinheiro e mais condições financeiras, como segurança e outras questões mais, até de cunho psicológico. Mas a gente acaba esquecendo do motivo, digamos assim, do propósito de cada um. E eu acho, particularmente falando, que quando nós encontramos esse propósito, nós conseguimos fazer as coisas diferentes. A vida ganha um novo sentido. Que propósito é esse? Sinceramente, eu não sei. Sabe por quê? Porque cada um tem um propósito específico. Cada um enxerga a vida e os seus objetivos de forma específicas. Eu consigo encontrar o meu, hoje em dia, por exemplo, no desenvolvimento de aulas, consultoria, mas principalmente a aula que eu trabalho, ali tem um propósito inserido muito claro para mim, de passar conhecimento, de fazer com que outras pessoas possam se desenvolver melhor, que possam ter um padrão de vida melhor, para que elas possam, desta forma, fazer com que outras também possam se desenvolver. A importância de pensar dessa forma, a importância de tentar pensar na outra pessoa é uma característica da liderança, é uma característica do empreendedorismo. Portanto, não é viver isolado, não é ilhar-se, não é buscar-se como ostracismo, ou seja, viver em você mesmo, mas é como nós podemos ser útil numa situação social, digamos assim, numa vida social. E é importante trabalhar por essa perspectiva para que possamos encontrar um motivo mais adequado para que possamos todos os dias trabalhar, sair de casa, ir para o trabalho, desenvolver-se, melhorar-se em conhecimentos como o curso que você está fazendo, enfim,
termos melhores condições para fazermos mais e melhor. É buscar uma evolução, tentando evoluir hoje do que já fomos ontem e, claro, buscar um futuro melhor do que nós estamos sendo agora. Esse movimento, este crescimento profissional, tanto quanto pessoal, é necessário para toda e qualquer pessoa que queira crescer no mercado. Crescer no mercado não é simplesmente pensar pelo viés profissional. Crescer no mercado é também pelo viés pessoal, porque existem algumas características de comportamento e atitude que hoje em dia nos mercados mundiais são muito requisitados. É a chamada inteligência emocional. Como é que você se viria de frente a um cliente falando mal de você? Como é que você agiria com um cliente olhando para você e gritando na sua frente, colocando o dedo em cima do seu rosto? Não é fácil uma situação como essa, principalmente quando você está certo ou quando você está certa. A situação é que, de acordo com pressões do ambiente de trabalho, situações tensas e até mesmo sem uma luz no fim do túnel, temos que trabalhar muito bem pela coesão e equilíbrio para não perdermos o controle. Veja só que interessante e complexo é ser humano e trabalhar com pessoas. Então, quando nós saímos do nosso ambiente tecnológico, onde nós temos um controle melhor e maior, é uma coisa. Quando eu vou trabalhar no contato com o outro, estar com o outro, a situação é bem diferente. E exige de cada um de nós conhecimento, a expertise necessária e, claro, a energia para que possamos tocar dia a dia as nossas atribuições, o nosso desenvolvimento. O último ponto do item das necessidades, o item 6, como está no teu slide, ele fala de criar vínculos com os colegas. Preste atenção, criar vínculos não é se relacionar com colegas. Quando eu falo a palavra relacionamento, é um relacionamento mais pessoal, digamos, mais íntimo, não necessariamente nessa fala. Mas os vínculos são os espaços mais próximos, mais estreitados, onde eu estou com os meus liderados, onde eu estou com os meus colaboradores, o ambiente de trabalho. O vínculo não é ir para casa necessário de um colega, beber, se divertir, passear juntos. Não necessariamente. Um vínculo é muitas vezes você dar ouvidos àquela pessoa que tem uma necessidade específica e precisa conversar. Criar vínculos é quando nós podemos conversar na hora do café, por exemplo, do lanche, de um break necessário daquele ambiente de trabalho, trocar algumas ideias, falar sobre uma inspiração, um sonho, uma viagem, uma ideia de negócios. Isso representa vínculos. O que são esses vínculos? Esses vínculos, melhor dizendo, é uma espécie de argamassa que cola os tijolinhos, ou seja, as pessoas. Junta as pessoas por interesses, por similaridade, por questões que buscam um melhor entendimento e uma coesão. Os vínculos são necessários, são importantes, principalmente para fazer com que a equipe esteja mais junta. Então o vínculo é aquele momento onde nós podemos rir juntos. Um vínculo representa aquele momento onde a gente precisa parar para pensarmos uma estratégia juntos, que podemos chorar juntos, que podemos nos divertir juntos, de certa forma, criar uma ambientação quase que familiar, se não até mesmo familiar, em um ambiente que não necessariamente ocorram famílias ali dentro. Ou seja, trabalhar com pessoas não é fácil, mas é gratificante. É gratificante quando nós conseguimos encontrar o ponto de equilíbrio necessário nas relações entre nossos pares. Um ambiente de trabalho que cada vez puxa essa inteligência, essa capacidade, a questão emocional no trato do dia a dia no ambiente de trabalho. Não é fácil, eu digo logo para você, mas em compensação não é impossível. Há sim condições de conseguirmos desenvolver e crescer. Dá uma olhada no segundo slide quando falamos de conhecimento, só para deixar uma coisa clara. Conhecimento representa aspectos técnicos relacionados ao negócio. Então, se eu quero abrir, por exemplo, uma oficina mecânica, eu tenho que ter, de bom grado, experiência nessa área. É bom que eu já tenha trabalhado em outras oficinas mecânicas, é bom que eu tenha uma experiência naquilo, eu tenho que ter sujado as mãos para fazer atividades específicas da atividade, da função, para que eu possa entender melhor. Gostar de carros é uma coisa, consertar carros é outra coisa. Então a questão é, eu gosto do consumo, eu gosto de consertar e entrar naquele ambiente, conhecer o procedimento técnico para encontrar soluções. Então é necessário que nós tenhamos a experiência, o procedimento técnico, como mostra no teu slide,
para desenvolver condições mais adequadas e, claro, encontrar o caminho desse sucesso, tão almejado sucesso, de uma forma mais retilínea, na medida do possível, é claro. O ponto 2, ele fala que é obter experiência na área. Antes de entrar no ambiente técnico, eu preciso ter experiência. Agora, por exemplo, você fazendo esse curso está captando esse tipo de experiência. Isso vai entrar no teu currículo mais à frente, quando você terminar o curso, que vai te deixar uma pessoa como se fosse uma moeda mais cara no mercado. O teu preço, a tua atividade. As empresas vão precisar da tua atividade porque você tem uma experiência teórica e espera também de prática que possa gerar condições de produtividade mais adequadas. Essas condições, este ambiente de trabalho é reflexo daquilo que você faz, daquilo que você vem campeando ao longo dos anos, digamos assim, em busca de conhecimento, trocando experiências e, claro, vivendo no ambiente de trabalho. Essa experiência na área, essa obtenção de experiência na área é fundamental, porque o profissional que não traz essa experiência é um profissional que precisa da experiência para poder trabalhar no dia a dia. Em outras palavras, a experiência representa os problemas daquele desenvolvimento, questões outras que você já tenha vivenciado para quando aquilo voltar a acontecer, você já tenha as condições adequadas para perder menos tempo, para parar menos vezes a tua atribuição, os teus desenvolvimentos, porque você já reconhece mais fácil o desenvolvimento em si. Outro ponto que ele fala quanto ao conhecimento específico do teu trabalho, do teu dia a dia, está relacionado com a melhoria do grau da escolaridade, a formação, em outras palavras, exatamente o que você está fazendo agora nesse ambiente virtual. Conversar, entrar nos fóruns, trabalhar, responder as questões que nós já estamos fazendo isso já desde o nosso primeiro encontro, trabalhar com o nosso projeto, em outras palavras, vivenciar aquilo ali, ler as postagens dos nossos colegas no ambiente virtual, isso nos coloca por experiências mais e, claro, um trabalho mais adequado. As perguntas que eu venho fazendo no ambiente virtual são perguntas muitas vezes de cunho pessoal, onde você coloca o teu ambiente, mas o colega teu no ambiente virtual está te colocando também uma outra experiência. E ler essas experiências é como se nós estivéssemos em uma roda conversando. E essa conversa é importante porque cada um tem um ponto de vista específico, uma necessidade específica que está sendo colocado ali. E você consegue fazer comparações. Isso é conhecimento. Isso representa o caminho mais adequado para que possamos, quando entrarmos na vida real, prática, nas atribuições do dia a dia de uma empresa, quer seja trabalhando em uma outra empresa ou tendo a sua própria empresa, ter condições melhores, mais adequadas, como eu falei nos vídeos anteriores, é estar com os pés no chão, mas a cabeça lá no alto, pelo menos os pés no chão para podermos caminhar passo a passo, sem perder equilíbrio, sem tropeçar, se possível, para que possamos encontrar esta sustentabilidade nas atividades diárias do nosso desenvolvimento profissional, pessoal, como bem possamos trabalhar, não é verdade? O quarto ponto dos conhecimentos, ele fala que é ter experiência empresarial, que de certa forma está relacionado com experiência, conhecimento e aquilo que nós já vemos desenvolvendo. No quinto ponto, ele fala da valorização, que é valorizar os cursos de formação, que nós possamos complementar o nosso conhecimento, quer dizer o quê? Que não é só ter esta formação, não é só ter este curso, é ter este e outros mais. É para que você possa se desenvolver no ambiente de negócios, claro, em algo que cria, que se modifica, que se evolui a todo momento, que é a área tecnológica, buscando novos cursos, novos treinamentos, novas palestras, ou seja, entra em novas esferas de conhecimento. Atualiza essas esferas para que quando você for requisitado, requisitada, você tenha um caminho mais adequado por meio do conhecimento que tu trazes. É essa estrutura que possa, digamos assim, contribuir tanto para a tua vida, tanto quanto para a minha vida, naquilo que precisamos crescer, naquilo que precisamos desenvolver, naquilo que precisamos evoluir. Estou claro? O último ponto dessa nossa questão de conhecimentos, como está na tua tela, é ter experiência em relação à vivência, a diferentes situações em relação a novas conjecturas, a novos problemas, a novas oportunidades. Exemplo, quando o cliente chega para você e passa uma determinada dificuldade, uma dificuldade que você não tem habitualmente ouvindo, tipo assim, é um problema novo, é uma questão de relacionamento, de operação que o cliente tem com aquele aplicativo, digamos, que não esteja alcançando aquele propósito que o aplicativo tem para a vida do cliente. Como é que você fala isso? Por exemplo, eu preciso me locomover de um ponto A para um ponto B,
a leitura de GPS do teu aplicativo não está com uma adequada precisão, onde no trajeto que eu faço ele não consegue ler de forma adequada, mas aquele trajeto é um trajeto que eu preciso cursar, que eu preciso fazer, que eu preciso percorrer para encontrar, digamos assim, um cliente, para que eu possa encontrar um ponto específico, e de repente o teu programa, o teu aplicativo não está, digamos, suprindo essas necessidades. Ou eu posso estar, digamos assim, trabalhando, dirigindo o automóvel, preciso manipular o teu aplicativo, mas eu não tenho disponibilidade para fazer isso agora. Tem algum comando verbal, eu posso chegar e falar, explicar e trabalhar com aquilo ali? São situações como essas que às vezes nós precisamos ouvir aquela nova ideia, aquela nova necessidade para tentarmos conseguir ajustar, adequar, digamos assim, às necessidades dos clientes. Da mesma forma, existem situações opostas que não têm uma utilidade tão prática quanto essa. Digamos que existe um aplicativo no meu smartphone onde eu possa programar que daqui a 6 meses eu vá precisar fazer uma atividade qualquer e essa atividade precisa de uma programação, de um início, de um desenvolvimento específico. Eu posso fazer algo a longo prazo, digamos assim, de programação a ponto do celular me lembrar, a ponto de eu ter um desenvolvimento específico, como se fosse uma agenda. Isso tem exatamente função para mim. Existem aplicativos que têm atividades tão técnicas, tão específicas que praticamente não são usadas. A tecnologia ela representa um filtro em relação à necessidade que a sociedade, que o público que consome tem em relação àquilo que você pode entregar. Então, de repente, por criatividade, muitos programadores conseguem fazer muitas coisas e realmente muito bacanas. Mas será que aquelas atividades têm utilidade prática, viável no ambiente social? Será que os meus clientes compram, adquirem o meu aplicativo por ter essa característica que eu praticamente nunca uso? Então nós temos sempre que fazer essas adequações, essas situações novas, situações específicas que a sociedade demanda, ou que a sociedade demanda como princípio de consumo, ou que os teus concorrentes começam a demandar por uma questão de inovação. Ou seja, precisamos estar atenados com a necessidade, com as inovações, com a concorrência, para que possamos adequar o teu produto, o teu serviço, o teu estilo, àquilo que precisa ser desenvolvido. Essa adequação não é fácil, é complexa, mas nós conseguimos chegar lá. Vamos para o próximo slide, falando sobre habilidades. A primeira habilidade, quanto ao perfil do empreendedor, a característica da personalidade do empreendedor, é a identificação de novas oportunidades. Como é que você vive no dia a dia de negócio? Você simplesmente replica aquilo que passa para você? Você simplesmente processa aquelas atividades que devem ser processadas? Ou você tem uma característica, uma perspicácia que quando consegue perceber algo, fala, puxa vida, será que se eu fizesse uma conexão daqui para ali não seria mais interessante? Ou será que se aquela pessoa que está com aquela determinada necessidade, se fizesse assim, será que eu conseguiria encontrar uma resposta mais adequada? De repente, esta capacidade de identificar essas oportunidades esteja diretamente ligada à tua capacidade de criatividade. Ser criativo não é criar arte. Ser criativo não é dar vida, dar um ponto de vista diferente sobre aquilo que não estava muito bem desenhado. Ser criativo é aquela pessoa que consegue transformar uma necessidade, um vácuo, um momento vazio específico em algo produtivo, em algo interessante. Ser criativo é aquela pessoa que recebe uma demanda, tenta analisar da melhor forma possível, colhe até informações interessantes de colegas de outros ambientes para entregar a melhor solução. E detalhe, a melhor solução não está pronta. A melhor solução, como qualquer outra solução, é o estágio em que você entrega aquilo para um cliente final, por exemplo. Mas tendo a capacidade de criar, de analisar, de inovar, nós conseguimos poder entregar aquilo com maior poder de valor para o mercado de trabalho. E claro, quando a gente começa a exercitar a cabeça neste íntere de criação, nessa questão da criatividade, nós conseguimos ter um ponto de vista um pouco mais diferente, conseguindo gerar mais valores, conseguindo gerar mais condições, um ambiente de trabalho também bem interessante. Olha o ponto 2 que ele fala sobre a valoração da oportunidade de pequenos e de pensamentos criativos, de pequenas práticas. Ou seja, quando alguém te dá uma sugestão, você guarda aquela sugestão. Quando você está explicando algo e vem alguém que faz uma pequena crítica, em vez de fazer isso, faz dessa forma, será que não seria mais produtivo? Como é que você enxerga? Como é que você recebe isso?
Em outras palavras, há maturidade na cabeça de cada um a ponto de receber uma crítica e transformar em algo positivo para aquela situação? Em outras palavras, como é que eu recebo, como é que eu trabalho com valores, com oportunidades, quando me apresento, digamos, novos pontos de vista, novos pensamentos? Esta oxigenação que representa trabalhar em equipe, representa dar um espaço para que as pessoas, os nossos pares possam falar, dar um espaço, criar um ambiente adequado para a criatividade, para a produtividade. E você sabe muito bem que no ambiente de tecnologia, a criatividade é um fator fundamental para que possamos fazer mais de forma diferente e, claro, é como calçando uma luva nas mãos de uma forma exatamente do formato que traz aquelas mãos, aquelas necessidades, aquilo que demanda o mercado, aquilo que você pode se desenvolver como profissional no mercado de trabalho. Vamos para o ponto 3, que fala sobre comunicação persuasiva. A capacidade da comunicação é a tua capacidade, por exemplo, de argumentar um ponto, um fato, uma necessidade. É a capacidade de você entrar em uma mesa de reuniões, conversar, trocar ideias, colocar pautas específicas e sair dali com algo melhor do que você entrou. A capacidade da comunicação é você colocar-se como um profissional no ambiente de negócio, de trabalho e colocar as melhores respostas. Exemplo, digamos que eu precisasse lhe contratar nesse momento para um cargo muito interessante e com boas condições de remuneração. Minha pergunta é, por que eu devo contratar você? Por que você é bom o suficiente para que possa trabalhar na minha empresa? Por que eu posso contratar você, mas não devo contratar uma outra pessoa, um concorrente específico? Você tem as condições necessárias para que possamos juntos trabalhar e fazer mais do que fazemos agora? Em outras palavras, se nós nos juntarmos, haverá a sinergia necessária para que nós possamos fazer diferente e encontrar novos horizontes? São situações como essas que são muito importantes nós percebermos. E a capacidade que você tem, que eu tenho, de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz, persuasiva, é a capacidade que nós temos de nos colocar de forma diferente no ambiente de trabalho. Não é a timidez. A timidez é um fator extremamente negativo, porque ela ofusca, ela apaga. Também não é fazer barulho, não é subir numa mesa e começar a cantar ou dançar. Não. O adequado é saber aparecer no momento adequado, falar, mostrar-se de forma adequada e produtiva e saber se recolher no momento que você precisa se recolher. Outras palavras, é a utilização adequada da tua imagem, da tua fala, das tuas colocações, para que possamos, naquela situação, poder crescer, poder ganhar espaço, poder respeitar também o espaço alheio, fazendo com que a tua comunicação, fazendo com que os teus argumentos ganhem força pela maturidade, pela lucidez e pela capacidade analítica que você traz. É interessante, não é verdade? Trabalhar com um ambiente como esse, trabalhar com comunicação. Item 4, negociação. A negociação é a capacidade relacionada à comunicação, ao item anterior, de chegar às duas ou mais partes a um ponto em comum, a um ponto que possa mostrar o equilíbrio necessário entre aquilo que você demanda, aquilo que o cliente, digamos, demanda, aquilo que a empresa demanda. Em outras palavras, como é que podemos todos nos dar as mãos de forma equilibrada? São situações como essas que uma boa negociação, a capacidade de argumentar, está diretamente inserida naquele prospecto, na situação onde nós nos apresentamos, nas dificuldades, nas situações específicas do dia a dia. O quinto ponto fala sobre aquisição de informações. Como nós já estamos falando desde a nossa primeira aula, informações é a principal moeda que nós trabalhamos no século XXI. Ter as informações certas, adequadas, específicas e muito bem trabalhadas pode fazer com que a tua resposta, que a tua tomada de decisão, o teu ponto de vista seja mais adequado em relação àquela problemática que a empresa esteja vivenciando, sobre a necessidade que o cliente esteja passando. Então, ter as informações certas e corretas nos momentos adequados faz com que você, faz com que eu, ou seja, que nós possamos nos destacar, não como uma imagem interessante que sabe das coisas, não necessariamente, mas como uma pessoa que consegue gerar soluções de acordo com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós trabalhamos, com aquilo que nós produzimos. É necessário esse desenvolvimento, é necessária essa atualização, é necessário apertarmos em nós mesmos um F5 a todo momento, para que possamos buscar essas informações, trabalhar com essas informações e, claro, ter acesso às informações para transformá-las em conhecimento.
É através do conhecimento que nós conseguimos chegarmos a uma capacidade produtiva, a uma capacidade de entrega de resultados mais adequados que os mercados procuram a todo momento. São profissionais que conseguem fazer diferença por si só, pelo desenvolvimento, pela experiência, pela teoria, por um conjunto de situações que conseguimos nos destacar, não é verdade? Item 6. Resolução de problemas. Resolução de problemas é um fator fundamental. Em outras palavras, quando os problemas chegam até você, você consegue resolvê-los? Resolver não é passar adiante, é trabalhar e encontrar uma alternativa positiva, não é verdade? Depois da resolução de problemas, acompanhando os slides, nós vamos ter a questão de alcançar as metas. Se eu resolvo problemas, eu consigo alcançar as metas. É uma relação direta. E por fim, a motivação. A motivação e decisão, a capacidade com que você sai da cama, se levanta, desenvolve. Lembra que nós falamos no começo do vídeo? Isso representa o nosso propósito de vida. Aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você pensa em desenvolver. E toda essa conjuntura é necessária para que possamos gerar mais valores. Valores adequados com nossos pontos de vista, valores adequados com aquilo que nós possamos trabalhar e, claro, valores que possam transformar situações específicas em alternativas viáveis, em condições que possamos nos desenvolver no ambiente de trabalho. E é falando agora em valores que vamos para o nosso último slide, nossa última tela, com 5 pontos específicos, para que possamos finalizar toda essa conjuntura de conhecimentos que começamos lá na nossa primeira videoaula sobre empreendedorismo e estamos terminando hoje também sobre empreendedorismo, claro, mas com questões muito específicas. Em relação aos valores do empreendedor, do intraempreendedor, nós temos o primeiro, que é os valores estéticos, os valores adequados, os valores que conseguem gerar condições de organização, de equilíbrio, de ambientação adequada, aquilo que conseguimos adequar à necessidade dos nossos clientes, aquilo que vem sob medida, essa parte estética, essa parte organizacional, é aquilo que eu consigo gerar como soluções. O meu cliente ele precisa de 3 características específicas para tocar um negócio em relação à gestão. Eu vou conseguir gerar exatamente essas 3 características e me adequar de forma muito bem coesa com aquilo que ele precisa trabalhar. Em outras palavras, eu não vou fazer como eu quero, eu vou fazer como o meu cliente demanda, como o meu cliente quer. O item 2 ele fala sobre questões, ou seja, valores intelectuais. Aquilo que eu entrego para o meu cliente transformar valor, ideias, conhecimentos, ele consegue gerar a questão de inteligência, o ponto do intelecto adequado para que ele possa transformar a empresa, para que ele possa transformar a sua empresa, o seu empreendimento em algo sustentável, em algo que tenha continuidade no ambiente de trabalho. Nós temos também questões existenciais. Observe os 3 últimos pontos. Questões existenciais, morais e religiosos. Neste ponto, eu preciso parar um pouquinho para juntarmos esses 3 últimos itens dentro dessa última escala de valores quanto às características do empreendedor, para que possamos entender exatamente o que é isso. Por exemplo, qual é o objetivo existencial de uma empresa? Qual é o teu objetivo por existir naquela empresa? Se você pensa em abrir um próprio empreendimento, qual o motivo existencial de você estar à frente do teu próprio empreendimento? Ou seja, mais uma vez, buscando aquela mesma palavra, recuperando aquela mesma ideia. Qual é o teu propósito de vida? Entenda que propósito é fundamental. Se nós não tivermos um propósito, nós estaríamos vazios, caminhando simplesmente de uma forma autômata, trabalhando, buscando aquela atividade, trabalhando em busca do dinheiro, de uma boa condição, oferecendo uma segurança psicológica, financeira, a questão de conseguir consumir algo, alguma coisa, a questão de se mostrar no ambiente de trabalho, mas muitas vezes isso tem um corpo vazio. Nós precisamos de muito mais do que simplesmente buscar essas questões, esses benefícios, essa melhoria de vida, porque é, de certa forma, uma melhoria de vida, mas precisamos do propósito. E eu bato nessa mesma tecla, porque existem muitas empresas hoje em dia, que eu deixo claro isso para você, que eles querem saber se os colaboradores têm um propósito. Qual é o teu propósito? É pagar conta? Desculpa, a minha empresa não está voltada para o teu propósito. Você não vai conseguir pagar contas aqui. Eu preciso de alguém que pague além do que contas. Eu preciso de alguém que tenha um coração batendo. Tem empresas que buscam essa característica. Resultado,
questões existenciais, objetivos, o motivo de estarmos, o motivo de fazermos, qual é o teu motivo de estar empenhado ou empenhada em um projeto que a empresa está se desenvolvendo agora, o que é que esse projeto tem a ver contigo, com o teu perfil profissional, com a tua linha de raciocínio, o teu desenvolvimento de experiência, conhecimentos teóricos, práticos, a tua formação como essa, por exemplo. São situações que nós temos que parar e pensar. Não é simplesmente reproduzir, é trabalhar e criar, é diferente. Questões existenciais, pelo motivo que você se encontra na empresa, num projeto, numa atividade específica, pede realmente uma análise mais detalhada, uma questão mais interiorizada para que nós possamos nos identificar com o projeto que está sendo feito, com a atividade que precisamos entregar, porque algo que seja muito bem estruturado, montado e equilibrado requer características que muitas pessoas ainda não têm. E é necessário buscar questões existenciais para se desenvolver. Observa no slide, o penúltimo item, questões morais e questões éticas. Essa moralidade, questões morais, representa discernir e separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Exemplo, vamos colocar uma situação muito específica. Digamos que chegasse um cliente para você trabalhasse com sistemas que trabalham com caixas de checkouts, caixa de supermercados, por exemplo. Você trabalha com esse tipo de programa. E chegasse um cliente para você que pedia o seguinte: eu te pago R$500 mil, meio milhão de reais, para você desenvolver uma característicazinha lá, uma área no teu programa, que eu queria que você direcionasse ou redirecionasse o movimento de alguns caixas, de alguns checkouts, para uma área específica, onde eu pudesse ter ali uma forma específica de fazer adulterações em notas fiscais, por exemplo, evitando com que todo o meu fluxo de venda seja registrado, por exemplo, para a Receita Federal. Você consegue fazer isso? Sim, você consegue fazer isso. A pergunta é, você faria? Será que R$500 mil vale se arriscar? Qualquer valor, não digo 500 mil, pode ser 10 mil, 20 mil, pode ser por favor. Será que vale a pena você se colocar numa situação que você vai conseguir fazer, digamos? Mas será que você vai colocar a tua cabeça de forma tranquila no travesseiro? Será que um dia, quando a Receita Federal ou algum órgão de fiscalização, de prestação de contas, chegar naquela empresa e detectar que está havendo uma fraude, um desvio, será que eles vão dizer que eles são os culpados? Será que eles não vão entregar você? Será que ganhar fácil, dinheiro fácil, no século XXI, vale a pena? Veja só nossas mídias, veja só quantos empresários estão hoje passando por dificuldades específicas com o governo em relação a situações de tentar levar vantagem. Será que vale a pena fazer isso? Isso que nós estamos falando chama-se valores ou práticas morais. Então, ganhar dinheiro não é surrupiar dinheiro, não é pilhar dinheiro, é produzir de forma sustentável. A sustentabilidade e a continuidade está diretamente associada a questões morais, a questões éticas. Aquilo que não é sustentável, aquilo que passa a ser um tempo apenas, o risco é muito grande, porque muitas vezes nós não estamos sozinhos. Você, por exemplo, você já pode ser mãe, pode ser pai, você pode ter uma família, ou poderá ter uma família. Imagine se a gente cai. Uma pessoa caindo que faz parte de uma família, cai toda a família dependendo. Vale a pena fazer coisas erradas para conseguir uma grana fácil, entre aspas? Qual é o custo que isso vai representar para você? Quais os valores que você tem a ponto de você passar por tantas experiências, cursos, capacitações, melhorias como profissional e chegar num momento específico e se deixa levar por uma situação como essa? E último ponto, questões religiosas. Vamos colocar questões religiosas como questões morais, questões existenciais. Não estou dizendo que todo empreendedor tem que ter uma religião, um símbolo religioso, estampar ali na parede e falar, olha, essa é a minha religião. Não, justamente o contrário, não deve ser assim. Nós devemos ser abertos para todas as religiões, para um princípio de conhecimento e capacidade, evitar, se possível, é claro, preconceitos, mas ter um padrão de religiosidade da seguinte forma: eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que a pessoa me fizesse. Ter o respeito com o outro porque eu gosto de ter respeito. Tratar bem meu semelhante porque eu espero ser bem tratado. Mesmo que isso não aconteça contigo, de alguém tentar te passar a perna, de alguém não te tratar bem, mas não é pagar na mesma moeda. É dando as condições para que eu, como pessoa, como indivíduo, possa me melhorar junto com você, junto com o meu trabalho, junto com os meus colegas de trabalho. Enfim, são características muito importantes
que o trato do dia a dia, a responsabilidade, questões éticas e morais, a preocupação com o outro, com o próximo, nos coloca como pessoas mais humanas, mais vivas. Então são empresas mais orgânicas que conseguem estar em um meio e adequar-se ao meio, não de uma forma por esperteza ou por oportunismo, mas uma adequação de pés no chão, uma adequação voltada para o desenvolvimento profissional e, claro, as condições necessárias que dizem respeito à sua pessoa, que dizem respeito à minha pessoa, que dizem respeito a todos nós. É uma questão de sustentabilidade, é uma questão de imagem profissional, de currículo de vida que todos nós tecemos todos os dias no nosso ambiente de trabalho, não é verdade? Enfim, com essas últimas explicações, nós terminamos nossa terceira e última videoaula, nosso terceiro e último encontro, colocando só atenção que lá no ambiente virtual, no nosso fórum, já vai estar lá o desenvolvimento para que nós possamos trabalhar com este ponto específico dessa terceira videoaula e prestar atenção para o nosso projeto, que é um projeto de cunho mais prático, onde nós vamos desenvolver atividades voltadas para um rápido plano de negócios, conforme está descrito lá, que eu já deixei organizadinho para você. Então vamos colocar em prática isso. Vamos buscar leitura, vamos buscar conhecimentos, vamos conversar com os colegas, para que possamos melhorar nosso ponto de vista, oxigenar nossas ideias e, claro, nos tornarmos pessoas melhores que somos, profissionalmente e pessoalmente falando, tá ok? Sucesso na tua vida, um bom trabalho, para que possamos crescer, para que possamos criar e desenvolver uma sociedade mais igualitária, mais adequada e com mais oportunidade para todos nós, não é verdade? Sucesso na tua vida, até mais e voltamos a nos encontrar mais à frente, tá ok? Até mais. Sucesso. Tchau, tchau.